Olha, pela primeira vez eu faço um vídeo com a mensagem de alerta, porque eu já tinha feito previsões para o ano de 2024, mas eu quero agora complementar, chegando aqui, quase estamos em maio, estamos às vésperas de maio, né? Esse vídeo vai ao ar no último dia de abril de 2024, e aí a gente tem que começar a ficar atento a algumas coisas, e esse vídeo pode parecer uma aula de economia, mas até para você que é lojista é importante entender os recados que eu vou dar aqui. Eu vou explicar para vocês o cenário que está vindo aí, na verdade já está acontecendo, mas ele sinaliza uma piora, infelizmente, e aí eu preciso começar a tomar medidas na minha loja, né? Então vamos começar a falar sobre o primeiro cenário, que são os fortes indicativos de que está vindo aí um ambiente inflacionário. Olha, você, como consumidor, esquece você é dono de loja, como consumidor que faz as suas compras de comida, faz suas despesas de lazer, pede seu lanche, já percebeu como os preços dispararam. E aí vem o grande problema, quando preços sobem, a renda não tem como acompanhar na mesma velocidade e as pessoas começam a sentir o impacto e fazem reduções de compra. Não é à toa que de janeiro até agora nós percebemos nas lojas uma queda de vendas. Nem todo mundo passou por isso, é verdade. Eu vou te dizer porque alguns não passaram. Mas a maioria está visualizando ou uma estagnação ou uma sinalização de queda de vendas, né? Vendendo menos. Bom, e por que isso está acontecendo? Primeiro, por causa da inflação. Você precisa entender que isso é a pior coisa que nos acontece. Porque no Brasil a gente construiu uma ideia, né, em décadas passadas, que na inflação era fácil, era só por correção monetária e tudo se resolvia. Mas não é assim em nenhum lugar do mundo, e no Brasil a gente criou adaptações, mas nós já esquecemos isso, né? Quem viveu lá os anos 80, os anos 90, lembra como era dramático. Mas hoje a gente já está mais de uma década sem viver esse drama e é difícil voltar a ele. Mas por que vem inflação? Então você precisa entender a composição do todo. Existe uma coisa na economia que a gente não acompanha, chamado dívida pública. A dívida pública é quanto que o governo vai no mercado pegar de dinheiro para pagar as próprias contas. E quando ele vai buscar esse dinheiro, e ele está precisando cada dia mais, ele tem que pagar mais juros para o mercado emprestar. Olha, é tecnicamente complexo, mas eu acho legal que você que mexe com a telecomunicação entenda disso. Apesar desse discurso do governo atual, o qual a gente não é muito simpático, é fato, mas o que esse governo fica falando pra gente é o seguinte, de que o Banco Central é culpado da taxa de juros alta. O maior culpado da taxa de juros alta é o próprio governo, porque se ele tem que buscar mais dinheiro no mercado, ele lança títulos para pegar empréstimos. Como é que funciona isso? É um mercado bastante amplo, onde brasileiros e gente de qualquer lugar do mundo vem emprestar dinheiro para o governo mediante títulos. Como o governo, a confiança nele vai caindo e a necessidade dele pegar mais dinheiro é cada dia maior, ele é obrigado a pagar mais juros para o mercado. E isso é refletido num negócio que nós conhecemos por taxa Selic. Se você não entende o que o Banco Central faz quando está definindo taxa Selic, ele está ajudando a definir quanto que o governo vai ter que pagar para pegar dinheiro no mercado. E o Brasil tem uma das Selics mais altas do mundo, né? Uma taxa de juros mais alta, porque o governo tem baixa confiança, o país tem baixa poupança, e aí você precisa pagar muitos juros para pegar dinheiro. Então, apesar do discurso governamental, a realidade é que a taxa de juros vai precisar aumentar, porque o governo vai precisar de mais dinheiro, e fica difícil baixar. Bom, e quando aumenta essa taxa Selic, que não é aquela que você paga nos empréstimos, que a Selic aí quando está em 10, 12% ao mês, ao ano, você está vendo taxas em empréstimos de 2, 3% ao mês, quando você não cai num cheque especial que absurdamente chega a cobrar até 10% ao mês. Sendo que a Selic é uma taxa anual, é os juros que se paga por um ano. Então, nós estamos vivendo este cenário aqui. Esta combinação é complicada. Quem está acompanhando a valorização do dólar, e aí vem o outro componente, o dólar já tem dado uma subida considerável. E boa parte dos nossos insumos da indústria brasileira é dolarizado.
Então, quando você vai comprar mercadoria, você vai perceber que tem aumento, mas, poxa, como é que está tendo aumento se não está vendendo? Está tendo aumento porque o valor do dólar sobe e aí os preços sobem. E tem fatores internos, que são os mais graves atualmente, que levam a essa elevação, porque na medida que a confiança sobre o atual governo baixa, as pessoas buscam proteção em moedas estrangeiras e aí a demanda por dólar aumenta, então a taxa aumenta. Mas fora isso, o cenário mundial também não está lá muito tranquilo. Apesar de estarmos nesta data que eu estou gravando, né? Eu estou gravando aqui um pouquinho antes do dia 30 de abril, nessa data a gente vê até uma certa calmaria no cenário lá, do que está acontecendo em Israel, a gente já quase não ouve falar da Ucrânia, mas esse cenário ainda não se consolidou e qualquer ameaça de episódios ali provoca uma alta imediata de petróleo e aí a alta de petróleo impacta nos custos e junto desse impacto nos custos vem a alta do dólar. E aí a gente vive os dois cenários. Pessoal, até aqui ficou muito técnico, mas eu espero que você tenha compreendido, porque eu queria te explicar o que está acontecendo. E aí eu quero dizer duas coisas importantes. Esse vídeo não é para você correr do mercado e achar que nem tem que abrir uma loja e nem dizer que é uma catástrofe e que todo mundo vai quebrar. Pelo contrário, é em fazer você entender e dar caminhos para você começar a sair do pior cenário. E como é que a gente vai fazer isso? O que eu vou ter que fazer agora? Bom, eu tenho que fazer ajustes na minha loja e tenho que fazer ações na loja. O que são ajustes? Em todos os negócios existe um conjunto de custos fixos e variáveis, mas especialmente os fixos, que agora precisam de uma revisão. Então talvez você tenha que redimensionar o tamanho da sua loja. O redimensionar tamanho é em pessoal, em estrutura logística, em área de atuação, né? Ou até o tamanho físico da loja, você pode pensar em reduzir. Esse é o momento para redesenhar, para você manter o que é mais importante e saudável, que é a lucratividade. Então assim, você já começa a fazer seus planos. É para fazer correndo? Não. É para fazer planejadamente. Que ações que eu vou fazer? E lógico, ficar atento ao cenário, porque o que eu estou falando hoje pode mudar do dia para a noite se algo de novo acontecer. Neste momento eu vejo a importância de fazer ajustes e principalmente começar a movimentar ações na loja. Não é à toa que tem lojista que não está reclamando de queda de venda. Tem lojista falando que até está melhor, mas porque ele fez muitas ações. Ele melhorou a loja, ele fez ações que atraiu mais consumidores. Então isso implementou mais resultado. E aí você me pergunta, poxa professor, mas que ações eu vou fazer? Bom, a gente vai fazer ações de melhoria no próprio layout da loja. E olha, por incrível que pareça, e muita gente me questiona, que eu falo muito, reduz o tamanho da loja. A pessoa se assusta. Mas reduzir pode ser um ganho, que você melhora, você aprimora a sua exposição e dá ao cliente a sensação de loja mais cheia. Um layout melhor montado, mais compactado, pode trazer resultados significativos na loja. Então esse é o primeiro passo, primeira coisa que você deve ter atenção. Mas o que mais eu posso fazer, professor? Eu posso fazer ações de atração de clientes. E a atração, como eu falo demais aqui no canal, você não vai fazer aumentando sua presença em rede social, fazendo mais barulho com carro de som. Isso é importante e deve ser feito. Mas o que gera mais resultado, o que vai movimentar mais a sua loja, são ações no seu ponto de venda. Então, palestras, encontros, cafés da manhã, chá da tarde, experimentação de produtos, técnicas diferentes, materiais que chegam e que você convoca a sociedade, uma aula diferente que você dá para mulheres aprender elas a fazerem, já que tem tantas mulheres hoje que moram sozinhas também e gostariam de aprender, e isso é inovador para você fazer. Então, quanto mais você movimenta a sua loja, mais resultados virão, e isso então é muito importante, né? Isso vai começar a mudar. E a outra é você tirar da cabeça que não dá para fazer online. Você precisa começar a fazer isso aqui. Por quê? Já migrou venda demais para o mundo online. Já tem venda demais nesse universo. Como é que você vai ficar aí ainda distante desse mundo de vendas online?
E o que é melhor, você ainda pode contar com a minha equipe, né? Se você tiver interesse nesse serviço, a gente tem esse serviço para oferecer para você. Então você já precisa fazer essa composição. E isso vai garantir que você sobreviva mais esse momento. Se você está começando uma loja, está nos meus grupos de WhatsApp, está com medo do que está vendo e começa a achar que então é porque está ruim o material de construção, não, o material de construção de todos os varejos ainda que está bom. A gente tem outros setores que estão vivendo dramas muito maiores. Então não troque seu caminho. Se você quer ter uma loja de material de construção, de varejo da construção, continue em frente, mas faça ela menor, faça ela do tamanho do seu mercado, não faz sem antes ter uma orientação. E se você receber minhas orientações, por exemplo, não deixe de executar. Porque também a gente dá um monte de orientação, como essa das ações, aí a pessoa abre a porta e espera alguém entrar cliente. Não vai entrar, se você não fizer ações. Então, um conjunto de medidas modifica a sua realidade. Então não é um vídeo de catastrofismo, é um vídeo de orientação e de alerta. Nós já passamos décadas, e não foi só anos, décadas de dificuldades no mercado brasileiro. E, infelizmente, a gente está vendo chegando na nossa porta esse cenário de novo. A gente torce para que haja alguma virada de cenário, mas olhando para o quadro atual, eu tenho que dar um alerta. E por isso esse vídeo veio na forma de um alerta. Bom, eu espero que agora você tenha gostado. Assista todo o vídeo mais de uma vez para pegar as dicas, para poder usar. Não tenha medo de comentar aqui, de colocar sua opinião. Você pode achar que também eu estou errado e é legal, é o espaço para você poder pôr a sua opinião e assim a gente poder avançar. Então eu quero mesmo um comentário seu. Como é que você está vendo isso aí? A loja está aumentando, está diminuindo, as vendas caíram, as vendas cresceram. Qual é o cenário de verdade que você está enfrentando e o que você acha que vai ser daqui para frente? Então, estou te dando um cenário aqui, espero ter ajudado e com certeza, construindo e trazendo conhecimentos, informações, mais dados, é que a gente ajuda a sua loja realmente a vender mais, a vender melhor e fazer tudo isso alcançando muito mais resultado.